Será que nós podemos influenciar as pessoas que convivem com nós para que elas façam exatamente aquilo que nós queremos? Será? Esse é o assunto do vídeo de hoje e sobre esse assunto eu recebi uma pergunta, tá? Eu vou ler essa pergunta para vocês, depois a gente vai conversar sobre isso. Essa pessoa me mandou assim: Su, eu tenho uma dúvida. Afinal, podemos ou não mudar as pessoas que convivem com nós? Eu pergunto isso porque o Neville fala sobre cuidar aquilo que pensamos sobre o outro. Aquilo que acreditamos sobre o outro torna-se realidade. Você também falou isso em alguns vídeos, inclusive com casos de pessoas que mudaram a realidade simplesmente imaginando uma situação que envolvia outra pessoa. Se não podemos mudar o outro, como então podemos imaginar uma situação que envolve outra pessoa e isso realmente acontecer? Fala sobre isso, por favor. Então, gente, vamos lá. A verdade é que nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo, mas nós não podemos mudar quem o outro é, nós só podemos mudar quem nós somos. Existe uma grande diferença entre influenciar e mudar, tá? É bem diferente isso. Eu vou falar sobre um caso real aqui para que você compreenda a diferença entre influenciar e mudar, tá? Esse caso, gente, é meio delicado, não vamos aqui julgar as ações, vamos apenas colocar os fatos, tá? Eu vou mudar o nome da pessoa aqui para, claro, né, para que não seja identificado esse caso. Mas é o seguinte, um determinado cidadão, vou chamá-lo então de João. O João, ele era líder de uma gangue. Essa gangue eles faziam assim pequenos furtos, pegavam pequenas coisas, objetos e tal, e se fosse preciso até machucavam alguém, mas o foco deles era em pegar aquilo que não era deles, tá? E o João, então, na vizinhança, ele era conhecido como o bandido, né, gente? Todo mundo sabia quem ele era, tá? E ele era tratado como bandido, né? As pessoas não faziam amizade com ele, não cumprimentavam ele, olhavam, né, de cara feia, de cara torcida, né? Ou desprezavam ele, enfim, ele era tratado segundo quem ele era, tá? Mas teve um vizinho que, quando soube quem o João era, decidiu agir diferente. Veja, esse vizinho, o João nunca tinha roubado nada dele, nunca tinha feito mal para ele. E esse vizinho decidiu agir de uma outra maneira. Ele decidiu tratar o João como um vizinho qualquer. Cumprimentava ele, dava bom dia, boa noite, tudo bem? Sabe? Esse vizinho, ele não fez amizade exatamente com o João. Ele não ia na casa do João comer churrasco, tá? Mas ele não tratava o João assim mal. Ele tratava como se fosse qualquer outra pessoa. Tratava, digamos, com um certo respeito, né? Cumprimentava ele, olhava ele como se fosse qualquer outra pessoa, tá? Esse vizinho conseguiu influenciar esse João. Olha só o que aconteceu. O João começou a perceber que esse vizinho era diferente. Poxa, o cara sabe que eu sou bandido, sabe, né? Sabe da minha fama e ainda assim continua me cumprimentando e me tratando com um certo respeito, nunca me denunciou, né? Não fala nada de mim. Esse cara é diferente. O João, ao invés de roubar a casa desse vizinho, ao invés de fazer mal para a família desse vizinho, passou a defendê-lo e dizia para a sua gangue que ninguém mexe com esse cara aqui. Tá? Não é para fazer nada contra ele, nem contra a família dele, porque esse cara, esse vizinho é diferente. Não mexam com ele. Olha só, a atitude desse vizinho fez o João fazer o bem, digamos assim, porque nesse caso não fazer o mal já é fazer o bem, né? Fazer o bem para ele, mas olha, só com relação a ele. O vizinho conseguiu influenciá-lo, né, para fazer o bem para ele. Porém, o João continuou sendo bandido. O João não mudou quem ele era. Ele continuou roubando e fazendo aquilo que ele fazia. Esse era o trabalho dele, digamos assim. E ele foi assim até o fim da vida dele. Depois, mais tarde, em um confronto com a polícia, ele acabou aí deixando a Matrix, né? Mas veja, ele foi bom somente para aquele vizinho, tá? Para mais ninguém.
Ele aceitou a influência daquele vizinho e agiu de acordo com aquela influência, reagiu àquela frequência, mas não mudou quem ele era. Ele continuou sendo quem ele era. Ele continuou sendo bandido até o fim da vida. Então, é isso que acontece. Nós influenciamos as pessoas, tá? Mas nós não mudamos quem elas são. É isso. Veja, você pode conhecer uma pessoa que ela é má para todo mundo, mas para você ela pode ser boa, porque ela reage à sua frequência. Aí depende de quem você é e do que você acredita sobre aquela pessoa. Veja, esse vizinho decidiu ter uma outra crença a respeito do João. Foi isso, tá? Você pode conhecer uma pessoa que é boa para todo mundo e para você não ser. Isso é muito comum porque a pessoa reage à sua frequência, reage à sua crença, reage ao que você acredita sobre ela. Às vezes você encontra um chefe que ele é um bom chefe para todo mundo, menos para você, porque é algo em você. Aí tem muitas questões aí por trás, tá, gente? Tem crenças, tem a sua visão de mundo, tem a sua visão sobre as pessoas, tem a visão sobre o que é ser um chefe, tá? Então isso acontece, é muito comum, tá? Então nós não mudamos quem o outro é, mas nós influenciamos ele a ser aquilo que nós queremos e às vezes até aquilo que nós não queremos, mas influenciamos com base naquilo que acreditamos. Então tudo depende de nós. Essa é a verdade. Então o outro reage à nossa frequência, à nossa crença, tá? E nós também somos assim. Às vezes, nós somos bons para todas as pessoas, mas tem uma pessoa ali que nos tira do sério, porque nós reagimos à frequência dela. Às vezes é que aquela pessoa pensa o mal de nós, e nós acabamos fazendo aquilo que é mal para aquela pessoa, mas aquilo que é mal só dentro da visão daquela pessoa. Aquela pessoa nos acha a pior pessoa do mundo, mas no fundo nós não somos. Nós estamos apenas sendo para aquela pessoa, né? Dentro da crença dela, dentro daquilo que ela acredita sobre nós. Então, isso é muito comum, tá? Não se apegue a isso, porque você vai ser influenciado o tempo inteiro. Você vai fazer o papel na vida das pessoas, aquele papel que elas determinam para você. Assim como as pessoas também vão fazer um papel na sua vida, aquele que você der para elas. Às vezes, nós damos o papel de pessoa má para alguém, né? E às vezes a pessoa realmente não é. Às vezes é, às vezes não, tá? Mas a verdade é que nós não mudamos quem o outro é. Nós não mudamos a essência de ninguém, tá? Então veja, o João continuou sendo quem ele era. Ele apenas reagiu a uma frequência, aceitou a influência daquele vizinho e foi só com relação a ele, tá? Então, é ação e reação, tá? Nós reagimos a frequências. Agora, veja, o João, ele aceitou ser influenciado por aquele comportamento do vizinho. Ele poderia não ter aceitado, porque tem isso, tá? Às vezes as pessoas não aceitam a nossa influência. Então, nós não temos poder sobre o outro, tá? Se o outro aceitar, ele vai ser sugestionado por nós, pela nossa frequência, pela nossa crença, pela nossa atitude, pelas nossas palavras, mas ele tem que aceitar. Aceitar como? Aceitar inconscientemente, tá? Isso não é algo que a pessoa faz conscientemente, é inconsciente, tá? Então, mas é assim que acontece, ok? Então, gente, o que eu falo para vocês nessa questão de influenciar ou tentar mudar o outro? Na verdade, se apega ao papel que você deseja que o outro faça, tá? Mas não se apegue às pessoas. Deixe a vida livre para que venha a pessoa certa para fazer aquele papel que você deseja. Então, você cria na sua mente o papel que você deseja que o outro faça. Sei lá, o bom patrão, o bom chefe, o bom marido, a boa esposa, sei lá, bom gerente do banco, bom amigo, sabe? Você cria esses papéis, esses personagens em você. Você que determina o que é ser um bom amigo, você que determina o que é ser um bom marido, uma boa esposa, né? Você cria isso em si mesmo e deixa a vida livre para que a pessoa certa venha fazer aquele papel. A pessoa que está propensa a fazer o papel do bom amigo,
do bom chefe, do bom patrão, compreendido, do bom funcionário, tá, gente? Deixa a vida livre, tá? Quando se trata de filho, é mais fácil influenciar, porque na verdade você é que molda o caráter do seu filho. Aí é mais fácil, porque a essência dele é criada pelos pais. Aí é necessário, desde a infância, você criar, moldar o caráter do seu filho. É isso que você faz, tá? Então é muito mais fácil. Então aí eu acredito que realmente você tem poder, porque é você que está criando a essência. Geralmente, né? No geral, é isso que acontece. A não ser que aquela criança esteja sendo ali moldada por outras pessoas, tá? Aí tem que ver isso. Mas se ela é criada pelos pais, são os pais que estão moldando a essência dela. Então fica mais fácil você influenciar os seus filhos. Quando é os filhos em relação aos pais, já é muito mais difícil, porque você não moldou o caráter dos seus pais, né? Eles foram se moldando com outras influências. Aí fica um pouco mais difícil. Mas você pode influenciar todas as pessoas a fazerem o papel que você deseja. Só você não muda a essência. Mas você pode. Então, com essa questão da imaginação, de imaginar que o outro é, com essa questão de você viver em consciência, como eu já expliquei aqui, uma realidade com outra pessoa, vai influenciá-la sim. É muito comum isso acontecer, é muito fácil disso acontecer. Você influencia o outro a agir do jeito que você determinou na sua imaginação, na sua consciência, nos seus pensamentos, nas suas afirmações. Você influencia. Mas quem aquela pessoa é, na essência, você não muda. Então, se você quer que ela seja algo que lá no fundo ela não é, você pode conseguir isso por um tempo, mas não para sempre. Um dia a pessoa acorda e pensa, tá, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E ela volta a ser aquilo que ela é, tá? Por isso que eu sempre falo, gente, não se apegue ao ser chamado humano. Se apega ao papel que você quer que ele faça na sua vida, tá? Deixa a vida fluir, deixa a vida livre, tá? Porque aí tem muitas questões aí por trás de como a pessoa vai reagir a você, né? Mas assim, sempre que depender de você, né? Pense o melhor para as pessoas à sua volta, pense, né, nos melhores papéis, digamos assim, nos melhores personagens para que o outro faça. Na medida que as pessoas forem aceitando a sua sugestão, elas vão ali agindo de acordo com o que você espera. Mas se você espera que o outro seja mal, pode ser que essa pessoa aceite. Por isso que Neville fala, cuidado. Cuidado, porque às vezes você está afirmando que o outro é mal, está dizendo que o outro é isso, que o outro é aquilo. Você está dizendo, está afirmando, está confirmando com as suas palavras e com sua crença que o outro é uma pessoa, que o outro só faz aquilo que é mal, que o outro, sei lá, ou é bandido, é caloteiro, enfim, você está afirmando com a sua própria crença. E aí é assim que essa pessoa vai ser para você. E aí isso vai te prejudicar. E talvez aquela pessoa não seja bem assim, mas é a sua crença sobre ela. Então, é por isso que o Neville fala, cuidado com aquilo que você pensa sobre o outro, cuidado com aquilo que você acredita sobre as pessoas. A tua crença pode, sim, tornar realidade aquilo que, né, que você está dizendo. E aí é com relação a você. A pessoa vai fazer, de repente, algo que é mal só com relação a você, mas para os outros ela vai ser uma boa pessoa. Mas é porque você acredita que ela é má e ela vai ser para você, tá? Essa é a questão. Então, nós nunca mudamos a essência de ninguém. Assim como ninguém muda a nossa essência, não. Ninguém muda, tá? Às vezes a gente reage à frequência de uma pessoa, faz isso, faz aquilo, porque foi influenciado, né? Mas quem nós somos de fato continua ali. Agora, se eu decido mudar, eu mudo. Qualquer pessoa que decida mudar de vida, ela vai mudar, porque é uma decisão interna, tá? Então, às vezes, a pessoa é influenciada e acaba aceitando a influência e pensando, isto é bom para mim, vou mudar a mim mesma e vou passar a agir sempre dessa forma. Poderia ter acontecido com o João, né? Então, se ele pensasse assim, ser bom para os outros é melhor do que ser, né, bandido, então vou agir sempre dessa forma. Ele poderia aceitar essa influência e mudar a si mesmo. Ele decidiu não fazer, decisão dele,
É isso, tá? Ninguém muda quem você é, a não ser você mesmo. E sempre quando você influencia o outro, você consegue, tá? Você consegue aquilo que você quer, mas não para sempre. Não por muito tempo. Ok? Tá? Então é isso, gente. Ficou explicada essa questão? Uma grande diferença entre influenciar e mudar. Tá? Ficou entendida essa questão aí para vocês? Ficou bem claro? Eu acho que com esse exemplo aqui, lembrando que eu não estou julgando a situação que eu coloquei para vocês, a situação ela foi real, já passou, né? E cada um teve aquilo que é seu, tá? Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te feito compreender melhor a vida e, claro, nós nos vemos no próximo vídeo.